A palavra típico é utilizada para identificar os indivíduos que apresentam evidências de atraso no desenvolvimento mental e possuem algum tipo de prejuízo cognitivo no processo e aprendizagem e requerem apoio para realizar atividades do dia a dia. Todavia, esta palavra é inadequada, pois atípico, ao pé da letra, significa incomum, e a gama de pessoas que fogem ao que costumamos rotular como modelo é bastante diversificada. Os termos típico e atípico são abreviações de neuroatípico e neurotípicos, palavras que permitem se referir de uma maneira mais apropriada a pessoas com ou sem transtornos ou distúrbios de caráter cognitivo. A nomenclatura neurotípico, ou seja, neurologicamente predominante, é usada para se referir a pessoas que revelam um desenvolvimento neurológico típico, ou seja, apresentam os padrões de aprendizagem e cognição socialmente esperados para cada idade, sem ocorrência de transtornos a eles relacionados. É um termo usado para crianças e adultos que não apresentam alterações ou dificuldades cognitivas que comprometam seu desenvolvimento. Em contrapartida, a nomenclatura neuroatípico ou neurodivergente é utilizada para identificar pessoas que denotam alterações de caráter cognitivo, neurológico ou comportamental. Como exemplo, temos as pessoas com TEA, transtorno do espectro autista, TDAH, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, síndrome de Tourette, transtorno que envolve movimentos repetitivos incontroláveis ou emissão de sons indesejados, os tiques, como piscar repetidamente os olhos, retrair os ombros ou dizer impulsivamente palavras ofensivas e palavrões, são características da síndrome de Tourette. Dislexia, distúrbio de aprendizagem caracterizado pela dificuldade de leitura, fala tardia e aprendizagem lenta em processos de comunicação. Depressão, doença psiquiátrica que afeta o emocional da pessoa, levando-a a apresentar tristeza profunda, ausência de apetite, desânimo, pessimismo e falta de vontade de viver. Em alguns casos, inclusive com pensamentos e tentativas de suicídio. Síndrome de Down, trissomia do cromossomo 21, que envolve o comprometimento cognitivo e características fisiológicas peculiares. Paralisia cerebral, alterações neurológicas permanentes que afetam o desenvolvimento motor e cognitivo, envolvendo o movimento e a postura corporal, entre outros exemplos. Esquizofrenia, distúrbio caracterizado por sintomas psicóticos que incluem perda de conexão com a realidade, delírios, alucinações, pensamentos e falas desorganizados e comportamento anormal e inadequado socialmente. Pessoas que apresentam estas características muitas vezes são vítimas de preconceito e sofrem com a discriminação e a insensibilidade humana, inclusive com o bullying. Um exemplo disso é revelado na obra O Corcunda de Notre Dame, um espetáculo de livro, uma história fantástica. O enredo se passa em Paris, no século XV, mas a trama ganha intensidade
quando uma garota cigana, chamada Esmeralda, desperta o desejo carnal em Frollo, o arquidiácono da Catedral de Notre-Dame, que a vê dançando no átrio da igreja. Para não cair em tentação, ele determina que o corcunda Quasimodo, o sineiro da igreja dotado de problemas mentais, sequestre Esmeralda. Todavia, a captura não é bem sucedida, pois Febos, o capitão da guarda, e seus homens frustram aquele momento. Grata pelo feito, Esmeralda se apaixona pelo seu salvador. Febos, embora noivo de outra garota, ele tenta tirar proveito da inocência da cigana e marca um encontro em local reservado, onde vislumbra violentá-la. Mas Frollo, enciumado, surge das sombras e o apunhala. Esmeralda é acusada de assassinato e levada até o átrio da catedral para receber sua sentença de morte, culpada pelo ato do arquidiácono. Mas Quasimodo ressurge e, com uma força descomunal, a leva para a igreja, onde ela consegue, de acordo com a lei da época, o direito de ficar livre enquanto ali permanecer. Santuário. E o corcunda passa a protegê-la. Todavia, o grupo de ciganos e desordeiros com os quais Esmeralda vivia tenta invadir a igreja para libertá-la. Mas Quasimodo não entende, impede a recursão de todas as formas e de uma maneira absurdamente forte. Aproveitando o ensejo, Frollo tenta sequestrar a cigana e seduzi-la mais uma vez, mas ela o repudia. Insano, o arquidiácono a entrega para uma velha mendiga considerada louca que vive presa em um buraco no chão, comum naquela época. Logo, a idosa reconhece que aquela menina é sua filha, que foi retirada dela quando pequena e a deixou louca. Não demora para que os guardas a encontrem e reconheçam a condenada. De imediato, eles a levam novamente até o átrio da igreja para consolidarem a sentença. Sem tempo para intervir, Quasimodo assiste do alto da igreja, ao lado de Frollo, a execução de sua amada Esmeralda. Ensandecido, o corcunda arremessa o arquidiácono da torre da catedral e desaparece. Tempos depois, quando o ossário onde Esmeralda havia sido enterrada foi aberto, 2 esqueletos foram encontrados, abraçados, um dos quais com uma deformação acentuada na coluna vertebral. Uma bela história de amor. Sem dúvida, esta é uma das mais incríveis obras de Victor Hugo, uma leitura essencial.
Apesar das tentativas de enquadramento dos distúrbios e transtornos mentais a uma palavra específica, há outras alterações neurológicas que acontecem por fatores diversos, como a depressão. Pelo que se sabe, não se trata de algo predestinado, embora estudos apontem uma predisposição genética. Com relação à síndrome do pânico, outro mal caracterizado por crises de ansiedade repentinas e intensas, com uma intensa sensação de medo, mal-estar acompanhados de reflexos físicos, não há estudos conclusivos sobre suas causas, mas alguns pesquisadores encontraram relações genéticas que levam a acreditar que pelo menos 1/3 dos descendentes de pessoas com este tipo de distúrbio podem vir a desenvolvê-lo no futuro. Ansiedade, a preocupação intensa, excessiva e persistente, acompanhada do medo de situações corriqueiras que podem aumentar a frequência cardíaca e levar à respiração rápida, sudorese, sensação de cansaço, é entendida como uma manifestação de caráter hereditário ou adquirida no transcorrer da vida. O TOC, o transtorno obsessivo compulsivo, é um distúrbio mental caracterizado pela presença de obsessões, compulsões ou até as duas juntas. Na maioria das vezes, começa a manifestar-se na adolescência e progredir no decorrer da vida, embora haja casos que se iniciam na infância também. Um exemplo comum é a compulsão por limpeza ou organização de pertences. Mas há outros distúrbios entendidos como neuroatípicos, que chegam com o avanço da idade, entre os quais o mal de Alzheimer, um transtorno neurodegenerativo, progressivo e fatal que se manifesta pela deterioração cognitiva e da memória. Envolve o comprometimento progressivo das atividades diárias e uma variedade de sintomas neuropsiquiátricos e alterações comportamentais severas. É uma condição de forte caráter genético. A demência é outro exemplo. Caracteriza-se pelo declínio geral das habilidades mentais, tais quais a memória, a linguagem e o raciocínio. Como se vê, o termo atípico e o termo neuroatípico e também neurodivergente não atendem a essa gama de distúrbios de caráter cognitivo. Mas há muitos outros tipos de comportamentos atípicos enquadrados como transtornos de neurodesenvolvimento, tal qual os transtornos de linguagem, por exemplo. Dislexia, transtorno genético hereditário da linguagem, de origem neurobiológica, que se caracteriza pela dificuldade de codificar e decodificar o estímulo escrito ou o símbolo gráfico. Disfasia, distúrbio de expressão que interfere tanto na habilidade de se comunicar quanto na percepção da mensagem recebida. Caracteriza-se pela dificuldade em articular um discurso coerente e na compreensão de uma mensagem emitida por outra pessoa. Disgrafia, transtorno que se manifesta na grafia ilegível e incompreensível ou de difícil compreensão. Disortografia, distúrbio que se manifesta pela dificuldade de fixação das regras gramaticais. Dispraxia, transtorno neurológico de coordenação motora que envolve dificuldade em pensar e executar movimentos planejados. Descalculia, distúrbio de aprendizagem que compromete as competências relacionadas apenas aos cálculos matemáticos. Disfemia, distúrbio que provoca dificuldade em se expressar por meio da fala, como a gagueira e a emissão de sons incompreensíveis. Disgnosia, transtorno relacionado ao reconhecimento consciente do corpo e do mundo exterior através dos sentidos. Disprosódia,
distúrbio que envolve a distorção da entonação, do ritmo, da fluência e da altura do tom da fala. Dismosia, transtorno que envolve a incapacidade de se relacionar sons aos respectivos símbolos, como as notas musicais. Quando o assunto é transtorno do espectro autista, o leque é bastante complexo. Apesar de haver 3 classificações prévias, leve, moderado e severo, elas se subdividem em graus intermediários. Todavia, o espectro autista envolve alterações físicas e funcionais do cérebro e estão relacionadas ao desenvolvimento motor, da linguagem e comportamental do indivíduo. Em outras palavras, está ligado a alterações no neurodesenvolvimento que comprometem a organização do pensamento, de emoções e sentimentos. Esse tipo de transtorno reflete diretamente nas relações sociais, nas atividades diárias, no aprendizado e na comunicação. Há diferentes formas de se classificar o autismo. Uma delas traz as seguintes designações: autismo atípico, que ocorre em geral em crianças que apresentam retardo mental profundo ou um transtorno específico grave do desenvolvimento de linguagem do tipo receptivo. Autismo autofuncional relaciona-se a indivíduos com maior funcionalidade, entre aspas, ou capacidade, entre aspas, em relação a outros autistas, por uma ou mais referências e por habilidades como ler, escrever, falar, decidir questões pessoais. A síndrome de Asperger, embora a classificação seja um pouco antiga, mas ela ainda é muito comum. Transtorno de desenvolvimento que impacta a capacidade de se socializar, se comunicar com eficiência, embora tenha maior adaptação funcional. Muitas vezes são péssimos nas interações sociais, mas brilhantes em determinadas habilidades. Autismo verbal é caracterizado por dificuldades na comunicação verbal e linguagem. As pessoas com autismo verbal podem ter um vocabulário limitado, dificuldades de articulação e problemas para compreender e usar a linguagem de forma funcional. No entanto, eles geralmente conseguem se expressar verbalmente, embora possam enfrentar desafios significativos nessa área. Autismo ecolalia, distúrbio do desenvolvimento da fala, bastante comum em pessoas com autismo. Sua característica principal é a repetição de palavras ou frases ditas na TV, por exemplo, ou por outras pessoas, mesmo que isso não faça sentido para o que se deseja comunicar. Autismo não verbal é uma forma mais severa de autismo, em que a pessoa tem uma capacidade limitada ou inexistente de falar. Esses indivíduos podem enfrentar dificuldades extremas na comunicação, dependendo de métodos alternativos, como gestos, sinais, comunicação por meio de dispositivos assistivos ou uso de comunicação não verbal, como imagens e símbolos. Autismo clássico. Os indivíduos são voltados para si mesmos, não estabelecem contato visual com as pessoas, nem com o ambiente. Conseguem falar, mas não usam a fala como ferramenta de comunicação. Por sua característica, o relacionamento de pessoas com autistas costuma ser cercado de situações complexas, inclusive de preconceito. O livro O Autista e o Baixista, de minha autoria, por exemplo, conta a história do relacionamento conflitante de 2 irmãos, um autista e o outro baixista de uma banda de garagem. Mas, quando a mãe adoece e os 2 precisam aprender a conviver, os irmãos se descobrem
muito mais a respeito de cada um, e um une forças com o outro para lidar com a aflitiva situação em que se encontram. É uma ótima indicação de leitura para abordagem de relacionamento familiar com autismo. Tudo que falamos até agora é só pontinha do iceberg. Há vários tipos de transtornos e distúrbios que dificultam a criação de nomenclaturas precisas. De certa forma, migramos dos termos portadores de deficiências ou deficientes para pessoas com deficiências, ou PCD, que é uma forma mais polida de se referir a alguém com características que fogem do que convencionamos serem as comuns. Já o termo atípico não é exclusivo do autismo, é genérico para pessoas com limitações cognitivas ou de movimento, e é mais eficiente em seu propósito do que o termo especial, que maquiava as anomalias. Mas para falar de um assunto tão complexo, nada como entrevistarmos a educadora Adriana Soares, uma especialista em um grupo de atípico, o autismo. Vamos ao currículo. Adriana Soares é neuropsicopedagoga e arteterapeuta atuante no atendimento educacional especializado em sala de recursos multifuncionais desde 2010. Participa de projetos e oficinas de artes visuais em múltiplas linguagens numa instituição de apoio a indivíduos com autismo desde 2017. É coordenadora e oficineira do projeto Juntos, de contação de histórias, musicalidades e artes visuais voltadas para a promoção da inclusão cultural de pessoas com deficiências há 3 anos pela Fundação Cultural Cassiano Ricardo. Foi também quem prefaciou o livro O Autista e Baixista, de minha autoria. É autora dos livros infantis Pedro e a Casa Azul e É Especial Ser Diferente, uma fofura, pela editora Irapuru. Esta última obra, inspirada na sensibilidade e forma como uma criança autista pode enxergar o mundo e a si mesmo, e vice-versa. É também mãe de Luiz Felipe, um jovem autista de 21 anos de idade. Agora é a hora das perguntas sobre o tema Artes e a literatura para autistas. O autismo tem ganhado projeção graças a séries como Atypical, The Good Doctor e Bright Minds, entre outros trabalhos no cinema e na TV. O inconveniente está na generalização de que todo autista é igual. Como especialista no tema, fale-nos um pouco mais a respeito do grau desse tipo de transtorno. Comente também sobre os extremos dos espectros do autismo. Hoje, quando a gente fala de autismo, a gente fala do espectro, né? O que é isso? O espectro é esse alargamento das características do autismo, né? A gente entende hoje que o autismo ele tem uma diversidade de sintomas e uma variedade das manifestações desses sintomas, né? E por isso ele é chamado de espectro autista. Então existem aí indivíduos com uma variedade grande nos sintomas e dentro desses sintomas ainda é variável o grau de manifestação, né? O jeito como ele ocorre. Então é um conjunto de características que podem ser diferentes, né? Ele pode ter 3 ou 4 características do TEA e o outro indivíduo ter outras 4 diferentes, ou ser aquele indivíduo que possui todas, ou aquele indivíduo que possui apenas 3, mas ainda que o outro indivíduo que tem autismo possua essas mesmas 3, elas diferem na intensidade com que elas se manifestam, né? Então, hoje, diferente do que acontecia há alguns anos, né, a partir de 2013, o autismo ficou com essa nomenclatura de TEA,
né, que é o transtorno do espectro autista. Até o ano passado, né, na verdade até o final de 2021, o autismo ainda estava enquadrado numa classificação clínica que era da CID-10, né, que era enquadrado como TGD, que é o Transtorno Global de Desenvolvimento. E aí haviam outros transtornos, tipo a síndrome de Rett, ainda existia a questão da síndrome de Asperger, coisa que hoje já muda a nomenclatura. Então, a partir de janeiro de 2022, o autismo entrou para a CID-11, que é uma síndrome, que é uma CID específica do TEA, e aí sim, todo indivíduo com autismo recebe o diagnóstico de TEA. E aí a gente vai ter uma variedade ainda, onde vamos ter indivíduo com autismo, sem deficiência intelectual, com deficiência intelectual, com linguagem funcional, sem linguagem funcional, e vão se mesclando aí algumas características, né? Dentro da presença ou não de deficiência intelectual e de linguagem comunicativa, linguagem funcional. E aí a gente perde essa nomenclatura da síndrome de Asperger. Também nesses novos enquadramentos, também realizados aí pelo Manual Clínico da DSM-5, que é o Manual de Transtornos Mentais, né? Também entra a classificação do tipo de apoio a ser dado para o indivíduo autista, de acordo com a sua necessidade. E aí a gente tem o autismo de apoio nível 1, de apoio nível 2 e de apoio nível 3. E aí é bacana a gente reforçar que a classificação é do tipo de apoio e não do tipo de indivíduo. Até porque essa condição dele de precisar de mais ou menos apoio, ela é flexível, né? Ela pode ser mudada, transformada, dependendo do estímulo. Ele vai se desenvolver melhor no campo cognitivo, no campo de linguagem, seja lá qual for, e pode precisar de menos apoio. Então ele passa aí de um apoio nível 3 para um apoio nível 2, de acordo com esse desenvolvimento. Lembrando que esse nível de apoio, essa classificação de autismo, nível 1, 2 e 3, o nível 1 é um indivíduo que tem mais autonomia, né, que consegue realizar coisas com maior autonomia. Então ele precisa de menos apoio. O nível 2 é um nível intermediário, né, onde ele precisa de um apoio moderado. E temos aí o nível 3, que são os casos mais severos de autismo, que precisam de maior apoio. E aí temos o apoio nas tarefas de vida diária, de aprendizagem, de linguagem, de acolhimento, de cuidados com a sobrecarga sensorial, que é um campo muito difícil para os autistas. Respondendo a pergunta, os personagens citados aí das séries, né, conhecidas que divulgaram bastante a questão do autismo, esses personagens seriam de apoio nível 1, né? E aí a gente precisa divulgar, reforçar e lembrar que nem todo autista tem essa genialidade, né? Alguns podem ter e alguns não podem ter. Então é uma escala muito grande e larga das condições, das características do autismo, né? Então
Nem todos têm essa facilidade com o repertório, com a memória, com as mesmas questões que esses personagens aparecem, né? Então, que a gente torça aí por mais séries que divulgam outros tipos, né, de autistas com outras características, para que essas informações se popularizem, né, para que nem todo mundo ache que todo autista é igual, porque não é. A educação de um autista requer especializações que muitas vezes não são dadas aos professores que vão lidar com os portadores deste tipo de transtorno. O que os educadores que lidam ou lidarão com autistas precisam saber para enfrentar esse desafio? Por quê? O que os pais que possuem filhos autistas precisam saber para lidar com este tipo de problema? Por quê? Falando agora em educação escolar, primeiramente, a escola é um dos espaços mais propícios de desenvolvimento dessa criança que tem autismo, né? Porque ela vai interagir, ela vai ter muitas referências, ela vai ampliar vocabulário, ela vai experimentar diferentes sensações, ela vai ter contato com diferentes formas, né, de se aprender. Então é um ambiente rico de aprendizagem para essa criança, se ela for acolhida da maneira correta. E para este acolhimento, a gente não precisa muita coisa, né? A gente precisa valorizar o vínculo, entender que ela é uma criança com autismo. Isso é uma característica dela, não define quem ela é, né? Então o autismo não define ninguém. Ela é uma criança, um ser humano com personalidade própria, né? E dentro dessa personalidade também existem muitas características que não têm ligação com o autismo. Então a gente não pode fazer a leitura de uma pessoa com autismo só pelas características do autismo, né? Então a gente precisa conhecer essa criança, saber o que ela gosta, de que forma ela se sente mais confortável, qual música ela prefere, qual ambiente que ela prefere estar, e por aí vai. Porque isso vai te ajudar muito na lida com essa criança, né? Precisamos pensar, enquanto espaço acolhedor, uma sala com pouco barulho, com pouca luz, né? Com uma luz que não fere os olhos, porque alguns têm uma sensibilidade maior, mas não são todos. Então você precisa observar aquilo que incomoda para modificar, né? Se ela se incomoda muito com barulho, a sala precisa ter poucas crianças. De repente, você colocar sempre uma música instrumental, porque isso vai educando para a escuta, né? E aí as crianças param de falar tanto, começam a escutar. Então isso é bom de uma maneira geral para toda a turma. Então pensar num ambiente em que exista um espaço que às vezes ela pode ficar quando sentir que existe um excesso sensorial, porque isso gera uma sobrecarga e aí transborda numa crise, né? Existem algumas coisas específicas que podem ajudar, que é considerar, por exemplo, que essas crianças são muito visuais. Então, sendo elas visuais, você consegue se comunicar, caso ela não seja verbal, ou até se ela for no sentido de organização, se comunicar com ela por imagens. Então você vai falar alguma coisa, é interessante que você tenha uma imagem para exemplificar, porque nem sempre ela vai ter compreensão daquilo que você está falando. A previsibilidade, que é você antecipar tudo que vai acontecer, ajuda muito, né? Evita um excesso de ansiedade nessa criança também,
que é um disparador de crise, é um gatilho. Então, existem algumas rotinas, assim, que a gente chama de rotina visual, que elas seguem dizendo para essa criança aquilo que vai acontecer. Ele também serve como um temporizador, né? Porque a partir do momento que ela vai realizando, você vai diminuindo o tempo de permanência dela na escola. E ela vai entendendo isso. Se a criança já lê, isso pode ser feito com uma rotina na lousa, por escrito, em que ela vai fazendo checklist daquilo que ela for realizando, né? Então, ele é uma ação que diminui bastante a ansiedade dessa criança. Estar preparando e motivando a turma e os colegas para interagirem com ela também é muito importante. Esse grupo precisa acolher essa criança e não só o professor, né? Então, o desenvolvimento dela vai ser muito maior se ela tiver o acolhimento das crianças, para brincar, para exemplificar, para servir de referência, para servir de apoio. Isso vai construindo nela uma necessidade e momentos agradáveis com o outro, né? Com outra pessoa, o que facilita bastante a interação social dessa criança mais tarde, né? Então fica um pouco nisso. Existem coisas específicas? Existe a comunicação que ajuda muito quando você vai lidar com uma criança com autismo, né? Que a gente chama da comunicação aumentativa, alternativa, que ela vem justamente do apoio de imagens para isso. Então você pode usar, e à medida que essa criança for tendo mais autonomia com linguagem, você vai retirando. Algumas atividades também são específicas, sempre com poucas informações, né? A sua fala também deve ter pouca informação, são frases curtas, bem objetivas, e à medida que ela vai respondendo a esses estímulos, você vai acrescentando mais desafios, né? Então é basicamente isso. Mas a leitura de criança antes da leitura do autismo precisa ser mais importante, né? Precisa vir na frente, de ser prioridade. Com relação aos pais, eu penso que a observação dessa criança, as características dessa criança, aquilo que ela apresenta, ser um fator de preocupação mesmo, para chegar até um profissional, um especialista, que vai te orientar com relação àquilo que precisa ou não, né, ser trazido para a vida dessa criança. Então, assim, o diagnóstico precoce, com intervenção precoce, é necessário. Então, é necessário que esses pais, né, essa família, entenda que ela vai precisar de ajuda ao longo de todo o percurso. Ninguém consegue lidar com o autismo sozinho, né? Então, vai precisar da ajuda de profissionais, vai precisar, às vezes, de ajuda jurídica para ter acesso a todos os direitos que essa criança tem, né? E vai precisar de muita paciência, muito amor, né? Porque vai lidar com exclusão social, vai lidar com dificuldades, com a não existência de políticas públicas que sejam de fato condizentes com as necessidades que os seus filhos apresentam.
e é um caminho árduo mesmo. Mas ao longo desse caminho existe também muita beleza, né? Que você vai se sensibilizando ao longo do processo e vai conseguindo enxergar no seu filho e nas coisas que vão acontecendo, né? Quando você se permite, né? Quando você se permite conhecer as dificuldades para poder trabalhar dentro delas, né? E quando você também se permite enxergar as potencialidades, que aí sim vão levar o seu filho para um outro lugar. E isso não tem preço. A grande maioria das pessoas desconhece que certos espectros permitem a inserção do autista em atividades sociais, como o trabalho e a construção de uma família. Assim como outros entendem que os autistas são dotados de limitações físicas. Todavia, há mais tabu do que realidade nestas generalizações. Fale um pouco a respeito destes estereótipos e diga por que a educação é primordial para quebrar estes estigmas e integrar o autista à sociedade. Sobre esse modelo, né, esse estereótipo criado acerca do indivíduo com autismo, eu penso que ele não deve proceder porque, como eu já disse antes, existe uma variedade muito grande nos sintomas apresentados e na manifestação desses sintomas, o que faz com que um autista não seja exatamente igual ao outro, né? Falando aí sobre as possibilidades, né, de uma vida promissora social, eu penso que pode ser para uns e não acontecer para outros, né? Isso vai depender de muitos, inúmeros fatores, né? Penso que talvez seja mais fácil para um indivíduo de nível 1 de suporte, né? Mas também eu não posso afirmar que um nível 3 hoje não possa se desenvolver e chegar a uma condição de, por exemplo, ter um relacionamento, uma família, ter um emprego, conseguir estudar, fazer mestrado, doutorado. São coisas que ainda são muito nebulosas, né, quando se fala em autismo. Existe uma escritora que eu gosto muito, que é autista, que é a Temple Grandin. Ela teve muitas dificuldades na infância, demorou bastante para falar, depois ela demorou muito para conseguir ler e escrever. No entanto, ela foi para uma faculdade, se formou em psicologia, depois fez mestrado em zootecnia, ganhou uma série de prêmios nessa área, fez um doutorado. Então vamos dizer que ela é um exemplo que na infância foi de suporte nível 3 e que hoje ela consegue ter uma vida com pouco suporte, com bastante autonomia. Ela é uma pessoa que ministra palestras, ainda tem muitas dificuldades sensoriais, que ela sempre falou que foi o maior entrave da vida dela. E ela mesma falou que a gente nunca poderia definir com precisão a trajetória de uma pessoa com autismo. Não seríamos capazes de fazer isso, porque elas poderiam ser uma caixinha de surpresa, né? Então,
dependendo do estímulo, dependendo das oportunidades, dependendo das estratégias de como lidar com o próprio autismo, ela poderia surpreender. Mas a gente precisa também lembrar que nem todo autista possui essa condição, né, de chegar a uma autonomia. Os órgãos sensoriais são fundamentais para o bem-estar e o desenvolvimento dos autistas, tanto que eles reagem a estímulos sensoriais de diferentes formas. O mesmo se aplica ao equilíbrio emocional. Comente um pouco a respeito dessas sensibilidades e também conte-nos como as artes e a educação se valem dos sentidos para estimular o aprendizado e o bem-estar dos autistas. A pessoa com autismo, ela pode ter também o transtorno do processamento sensorial. É importante falar que nem toda pessoa que tem TPS, né, o transtorno do processamento sensorial, é autista. Mas muitos dos autistas têm o transtorno. E o que é isso? É uma dificuldade do cérebro em processar as informações, né, e os estímulos do ambiente, o que causa muito desconforto nas pessoas com autismo. Então, a gente pode ter um autista hipersensível e um autista hipossensível. O hipersensível, ele tem baixa tolerância aos excessos, né? O que é isso? É o cara que não gosta de barulho, de ruído, a luz incomoda bastante, principalmente a fluorescente. Ele é muito seletivo com a alimentação, porque ele não suporta determinadas texturas. O hipossensível já é o cara que vai buscar algumas sensações. É o cara que é muito tolerante à dor, ele quase não sente dor. Ele vai buscar aumentar o som, porque ele gosta do barulho, ele gosta de girar bastante, gosta de correr, gosta de pular. E tem o indivíduo que é meio a meio, ele é hipersensível em algumas situações, né, com alguns estímulos, e é hipossensível com outros estímulos. É importante saber que essa desordem sensorial causa um impacto muito grande na qualidade de vida desses indivíduos. Então, desde cedo, é preciso procurar um profissional especializado, no caso um terapeuta ocupacional, para tratar dessa desordem, né? Fazer uma integração sensorial, vai fazer trabalho com diversos estímulos para que esse indivíduo, essa criança, consiga lidar com essas sensações, né? Também é importante dizer que na maioria das vezes como que a gente fala, esse excesso, essa sobrecarga sensorial é o gatilho para muitas das crises comportamentais e também de autoagressividade e heteroagressividade. Então, quanto mais cedo houver intervenção nessa área, mais cedo ele vai aprender a lidar com essas sensações para que possa obter aí um controle maior, né? E uma tolerância maior a tudo isso. A leitura e a contação de histórias são fundamentais para o desenvolvimento de qualquer criança. Isso também se aplica aos autistas? Por quê? Há diferentes modos de se contar histórias para autistas? Usar os autistas para contarem histórias também é importante para o seu desenvolvimento e integração social? Por quê? A contação de histórias, ela traz muitos benefícios, né, para a criança com autismo, porque
ela tem a questão da interação, não é a mesma coisa da leitura de um livro, né? Você conta e, e você espera alguma reação, alguma resposta da criança. E aquilo ali vai desenvolvendo uma relação entre você e a criança. Muitas vezes até de vínculo, né? De vínculo afetivo. Então, ela tem essa propriedade, né? essa característica de interação, de desenvolvimento de linguagem, porque a história ela carrega um repertório amplo, né, de vivências, de contexto, de personagem, de lugares, e isso vai ampliando também o repertório de linguagem da criança com autismo. Você, enquanto contador, você vira referência, né? E ela passa a observar um comportamento e às vezes até a reproduzir esse comportamento. Então, através de uma história, você também modeliza algumas práticas, não só de linguagens, mas de comportamento para a criança com autismo. E aí tem todo o resto que é de estímulo à criatividade, né? à imaginação, que são coisas muito deficientes na pessoa com transtorno do espectro autista. Então, você precisa estimular isso. Então, eles já esperam e já são acostumados com as coisas prontas, né? E se você fica incitando através de uma história, você busca caminhos, né? E carrega ele com você para um lugar de imaginar, criar, fantasiar, você está ampliando a oportunidade dele fazer isso depois, né? Sozinho. E tem toda essa coisa também, né? De colocar uma roupa, de se colocar no lugar do outro. Então você trabalha a empatia também. Quando ele escuta uma história, ele sente pelo personagem, né? Ele vive o personagem, a vida do personagem. E enfim, são inúmeros os benefícios, né, de contação de história para toda e qualquer criança, e não é diferente, talvez seja até mais benéfica para as crianças com autismo. O que a gente, às vezes, sugere é que, a princípio, essas contações sejam feitas com bastante elementos, com tons de voz diferentes, né? Com o uso de recursos como bonecos ou como fantoches, para aos poucos elas serem mais elaboradas, né? E praticar aí um pouco mais dessa parte de imaginar e conduzir e se apropriar do contexto. Então, primeiro a gente usa bastante os recursos concretos, né? Figurativos, para depois ir para essa parte de abstração. Se as contações tiverem onomatopeias ou também tiverem música, chama ainda mais a atenção dos autistas. Falando também em qualidades, né? Falando especificamente outras histórias, as histórias cumulativas, em que existe a repetição, também são muito interessantes, porque essa coisa vem a previsibilidade, vem o saber o que vai acontecer depois, vem essa questão da repetição, da imitação, em que eles se sentem muito confortáveis e acolhidos para participar. Então, começar com uma história assim, uma história em que tenha elementos, em que você de repente não fala a palavra, mas sugere a palavra com algum elemento, com certeza vai ajudar e estimular muitas coisas, né? Que o autista tem dificuldade. E por isso mesmo é
são necessárias de serem trabalhadas. Então, a contação de história é incrível e deve muito ser utilizada como recurso de desenvolvimento cognitivo também, além do emocional e psicológico. Antes de mais nada, Adriana, muito obrigado por participar do nosso programa, por passar a sua experiência e por nos colocar mais a par de tanta coisa que a gente precisa aprender. Então é isso, meus amigos. Espero que tenham gostado deste novo programa. Tenho aprendido bastante com esse tema que ainda é muito superficial para muitos, tá? E contamos com a presença de vocês no próximo programa. Um grande abraço a todos e até lá!